Tem gente que floresce cedo, tem gente que floresce inteira. E tem quem floresce todos os dias e de todos os jeitos. Com o grisalho assumido, o corpo enfeitado de coragem e um propósito que pulsa mais alto do que o tempo. Ela é assim, uma mulher que já passou por muitas vírgulas, não uma ou duas, mas tantas que redesenharam a rota, o ritmo e até o fôlego da história. Escolhas feitas com consciência, honradas com consistência. Escolhas que moldaram a maratonista, a psicóloga, a comunicadora, a mulher que perdeu 600 mil vozes no digital e ainda assim encontrou a própria, mais firme, mais limpa, mais inteira. Porque a vida não é sobre evitar o desconforto, é sobre o que você faz com ele. É sobre arrumar a cama mesmo quando a alma quer bagunça. Calçar o tênis mesmo quando o corpo pede pausa. Dizer sim a um caminho e depois ter coragem de sustentá-lo. Em silêncio, em público ou em vídeo, todos os dias. Você escolhe mais um dia ou o dia 1. Ela escolhe o dia 1, todos os dias. Ela não espera aplauso, não precisa de plateia. Ela só precisa ser fiel a quem escolheu ser. E talvez por isso a sua história inspire tanto, porque a liberdade que ela vive é a mesma que ela oferece. Uma liberdade madura, simples, colorida de tatuagem e inteira de significado. Essa história é muito mais que uma vírgula. É ponto de virada. É parágrafo novo. É texto que não para de ser escrito. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Maria Rafarte. Meu Deus do céu. Quando você falou das flores, pensei, e tem flores que chegam tarde e que florescem tarde? Ela falou, não, ela não falou isso. Aí pensei, ela continuou. Isso é meu epitáfio? Você escreveu meu epitáfio? Eu achei lindo. Mas eu não mereço tanto? Merece, Maria. Mas tchau, gente, não tem mais nada pra falar. Mais Tem coisa muito bonita do que que você falar. falou, não tem mais nada. Tchau, vou embora. Depois é. Muito obrigada. Era uma surpresa de Imagina. aniversário? Vai ter alguém cantando parabéns? Tá chegando? Nada, imagina. É em dezembro. Eu sei que é em mentira. dezembro, porque eu sou fã. Linda. Obrigada, Virgínia. Que gentileza. Você me ofereceu palavras maravilhosas que não condizem totalmente com a verdade, mas me deixaram muito honrada. Obrigada. Eu Imagina. fiquei sem graça. Eu é que tô honrada de ter você aqui. Antes de começar, gente, eu tava contando pra Maria que eu tenho uma listinha de convidados, né? Pessoas que eu quero muito entrevistar. E a Maria foi uma das primeiras que eu coloquei lá na listinha. Aliás, já estava na listinha do projeto anterior que aconteceu no ano passado. E aí eu falei assim, e eu sempre empurrava um pouquinho, porque eu falava, ai, a Maria, acho que ela não vai lembrar de mim. Gente, se você não sabe, eu já fui entrevistada por ela. Claro, e olhe com muita honra, porque a história da Virgínia. Você já contou a tua história? Já, A tua história já. é uma história muito forte, muito potente. Eu acho que foi numa palestra da Brita Nietzsche que a gente se conheceu, né? Isso, Então, lá para foi. trás que eu dei uma palestra. Foi num é? Dia da Mulher Isso. que eu queria oferecer, né, para os colaboradores, era minha responsabilidade organizar o aham. evento. Eu falei, não tem pessoa melhor que a Maria para agraciar todo mundo com uma palestra, com essas falas tão importantes que você traz pra gente todos os Obrigada, dias. Virgínia. Obrigada. Me sinto muito honrada, de verdade. Então, ó, Maria, o vírgula é assim. Chama vírgula porque são as pausas da vida. Qual a vírgula que nos trouxe até esse momento da vida? E hoje o tema do nosso episódio é honre suas escolhas, que é uma frase sua que ecoa. Então, eu gostaria de começar te perguntando isso. Como que foi, qual vírgula na sua história te fez entender que não bastava fazer escolhas, mas precisava honrá-las? Você sabe que isso sempre ecoou em mim, mas não com esta frase. Mas ecoou porque eu nunca me dei, assim, a oportunidade de não traçar o caminho que eu tinha planejado. Claro, a gente não pode ser teimoso de passar por caminhos que a gente já sabe que não são os adequados. Mas se eu traçasse, e isso sempre aconteceu, qualquer caminho, seja ele, vou acordar cedo para fazer isso, vou fazer tal coisa, como agora, há alguns anos eu não como nem glúten e nem leite, ponto. Também não vamos ficar discutindo isso, eu não sou nutricionista, mas eu Sim. não faço. Pronto, É uma para escolha. mim está resolvido. Uhum. Então eu sempre tive isso. O que se transformou em frase foi um dia, num acaso, em que num vídeo eu usei esta frase, ela
Eu até registrei, sabia, já essa frase e tudo, porque as pessoas não usam, né. E aí eu, usei essa frase para falar de casais, a escolha de estar casado. Essa foi a primeira, digamos, a primeira vez em que eu usei a frase, que já me representava em vários sentidos, mas eu não tinha ainda me apropriado dela. E aí eu vi muita repercussão naquilo que eu disse. E quando houve essa repercussão, eu pensei: "Puxa, mas espera aí, honrar uma escolha é a escolha de tudo, de qualquer coisa, honrar a escolha de ter ordem na minha casa, honrar a escolha de tomar banho no inverno, sei lá, qualquer coisa assim, honrar a escolha de ter um filho, quer dizer o quê? Não é só ter esse filho, é educar esse filho, Vem uma é responsabilidade. óbvio, né, e uma série de coisas. Honrar a escolha, por exemplo, de passar por um processo terapêutico, eu falo isso para os meus pacientes, é você se debruçar sobre si próprio ou sobre si própria e muitas vezes enfrentar dores de caminhos que você não gostaria de passar, mas você vai ter que passar. E uma série de coisas parecidas com essas. Então, eu comecei a me apropriar cada vez mais disto para exemplificar o que, na minha opinião, é o resumo de tudo. Eu tinha, já idealizado no ano passado, e ela já está em pleno vapor, tem milhares de alunos, a academia própria, chama-se Academia Honre Suas Escolhas. É um aplicativo, inclusive, tem mais de 40 cursos, todos meus. Eu já tinha feito isso. Só que, olha só, o Instagram, @honre suas escolhas, estava lá, com 53 seguidores, paradinho, porque eu pensei: "Quando eu lançar a academia, se alguém quiser fazer parte desse projeto ali na academia e não no meu perfil próprio, tudo bem". Quis o destino que o Instagram me tirasse todos esses seguidores, né. E aí o que aconteceu? Eu migrei naturalmente e as pessoas me encontraram naturalmente pela minha frase. Então você veja como é que é, né. E aí eu acabei Forte. recuperando algumas pessoas, não todo mundo, mas tudo bem, não importa. Uhum. Porque também isso é outra coisa já, rede social sinceramente, pra mim é um fato bem superado, sabe. Sim. E aí foi interessante isso, pensar o quanto essa frase, ela ecoa de maneira muito forte, né. Uhum. E qual que foi a escolha que você teve na vida que foi mais difícil de honrar? Porque tem escolhas que a gente faz por entender que eu preciso fazer tal coisa, mas é difícil. Ou não, ou você entende que escolhi, então honrar é consequência e eu vou fazer sem dificuldade. Eu não costumo falar de ex-relacionamentos, porque eu não gosto de dar palco para ex, para ser bem franca. Mas eu posso dizer isso porque isso aqui faz parte da minha biografia de maneira muito conhecida. Foi a escolha de enfrentar um processo de divórcio com uma filha pequena. Esta foi a escolha que virou muitas coisas na minha vida. Ela destruiu muitos sonhos e fez muitos sonhos também crescerem, não é? Uhum. Então foi assim, eu creio que foi uma escolha muito difícil de ser tomada. A partir disso, depois, a outra escolha, como é que eu falaria deste assunto tão doloroso para outras pessoas? Porque eu buscava livros para me apoiar na minha separação e não encontrava. E eu pensei, depois que eu consegui passar, eu pensei, eu tenho todo o material com as minhas próprias reflexões para fazer um livro. E foi a partir deste livro que, nossa, saiu até na Marie Claire, saiu na Veja, depois desse livro que fez muito sucesso, é que eu me tornei comunicadora, que eu comecei a ser entrevistada nos lugares, etcétera, que é onde eu estou hoje. Olha. Eu não estaria. E depois desse livro, quando ele foi parar nas prateleiras de uma livraria em São Paulo, eu fui em São Paulo e fui procurar o meu livro e não achava. Eu pensei: "Aonde que tá?" E estava na prateleira de psicologia, Olha. porque a editora tinha indexado como psicologia, que aí eu tive o chamamento para estudar psicologia. Então você veja, é muito interessante, até eu uso muito a analogia da árvore da vida. A árvore, ela de vez em quando apresenta, né, uma ramificação que cresce depois que a árvore já está grande, né. E a ramificação vai para um lado para o outro. Essa é a nossa vida, né. Então, de vez em quando a gente: "Ai, eu não vou seguir essa ramificação, mas eu vou seguir a outra". E às vezes tem uma ramificação que muda toda a Abre. nossa vida e que faz o nosso dia um. Porque o dia um ele tá, muitas vezes, eclipsado, ele tá escondido, ele tá atrás de uma coisa que você não percebe. Mas aquele dia pode ser o dia que muda a sua vida. Então eu acho que é muito importante nós estarmos atentos, sabe, a ao que nós escolhemos, ao quanto isto nos tira do lugar, muitas vezes, de dor e nos coloca em outro lugar, que apesar
de parecer dolorosa essa transição, nos leva para outro lugar melhor ainda. E pode ser o nosso dia 1. Explica essa frase, o dia 1, mais um dia. O dia 1, você decide. Olha, essa frase não é minha. Essa frase eu vi na internet um dia e eu printei. Sabe aquela famosa pasta de print? Você tem? Aham, Eu também sei. tenho. Todo mundo tem pasta de print, né? Aham. Aí tem uma pasta de print de hater, menina. Não é todo mundo que tem. Nossa, Que eu não tem. cheguei lá ainda Ai, não. meu Deus, ai, meu Deus. Desde a época da Não rádio tem sei se gente que quero me chegar. detesta, né? No Orkut tinha comunidade. Eu odeio a Maria Rafati, imagina. Porque o pessoal, os roqueiros que não Meu gostavam Deus, que meu programa estivesse da na Rádio Rádio Rock. Rock, né? Então, eu já estou acostumada. Mas, nessa famosa pasta, eu tinha essa frase guardada. E quando eu vi essa frase a primeira vez, eu pensei, meu Deus, um dia ou dia 1. Você disse, é verdade. Por quê? Porque um dia É pode um dia. mudar completamente minha vida, entendeu? Ou seja, uma quarta-feira, 3 horas da tarde, pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. Pode acontecer alguma coisa, você pode ter um telefonema, você pode ter. Eu lembro, Virginia, até que música eu estava ouvindo, porque eu estava ouvindo música o dia em que eu abri o e-mail e que uma editora resolveu editar esse meu livro. Uhum. Porque eu mandei para 30 editoras. Aham. Eu fui numa livraria, anotei, né? Porque foi em 1998, por aí. Aham. Então, eu anotei os nomes das editoras de autoajuda, os endereços, né? E aí Uhum. mandei. Sabe aquela coisa? Vai na papelaria, faz o xerox, né? Sim. Coloca lá, né? O espiral e mandei para todas elas. Algumas respondiam para mim por e-mail dizendo que não. Outras Nem até hoje não respondiam. responderam, né? E aí eu abri esse e-mail e tava lá uma proposta para editar meu livro. Uhum. Então, veja bem, o dia em que eu resolvi escrever um livro sobre a minha dor, porque eu sabia que isso não existia, porque eu tinha procurado, foi o meu dia 1. E depois se sucederam, e aí você pode até usar a palavra sincronicidade, não interessa, mas a gente provoca essas coisas na Sim. nossa vida, né? Então, foi também o dia em que eu nunca me. Olha, eu escrevi tudo isso, eu lembro, levando minha filha naquelas aulas complementares, Uhum. que você tem que levar filho, né? Aquela coisa, Sim. quem é mãe tem que. Meio expediente você gasta com filho, né? Sim, sim. Então, eu levava nas aulas complementares e eu levava o meu laptop e eu ia escrevendo, entendeu? Escrevendo, quando eu podia. Então, o dia em que eu imprimi aquilo, que eu fui na livraria, que eu fui envelopar, que eu fui no correio, tudo isso foi um dia 1 na minha Sim. vida, né? Só E, aconteceu porque você fez isso esse dia. claro, eram dias comuns. E por Uhum. que eu fui na lista dos mais bem vendidos, dos vendidos agora? Eu vou te explicar. Hum. Porque eu fui na Editora Abril, em São Paulo, aquele prédio pretão ali, que tinha ali perto da Marginal, não sei se é o mesmo prédio até hoje. Uhum. Estou falando antes dos anos 2000. Tá. Portarias muito mais light, certo? Aham. E eu conhecia um jornalista só de uma dessas revistas. E eu falei, estou indo visitar o tal. Ah, como é que é o seu nome? É tal. Me deixaram entrar. Eu fiz como eu fazia nos tempos de estagiária de fórum. Eu fui no último andar e eu desci todos os andares da Editora Abril Nossa. e entrei em todas as revistas. Em todas as revistas eu levei o meu exemplar e disse que era o único e primeiro livro sobre separação. Não tinha mesmo. Olha. E fui. Dessas revistas, algumas publicaram resenhas, outras não, mas enfim. Esse foi o meu dia 1 também, né? Você Sim. entendeu? Então, assim, a vida pode ser uma sucessão de dias 1 Sim. que não precisam necessariamente esperar a segunda-feira ou esperar o alinhamento planetário. A famosa teoria, famosa só para mim, tá? A teoria da escrivaninha. Eu já tive 2 pacientes nessa condição, uma concurseira e um que era vestiba de medicina. Ambos não estavam estudando porque não tinham escrivaninha. Sim, pode fazer essa cara mesmo. Aí, por favor. Porque olha, porque veja, a minha escrivaninha, ela tá, porque tá em reforma do marceneiro, mas espera aí, você tem, mas então, na minha casa, mas estuda na sala de jantar, mas tem muito barulho. Mas estuda na cama, senta na cama. Não, mas não dá, mas vai na biblioteca, mas eu não sei Sim. Então, isso é a teoria da escrivaninha. Se eu inventar desculpas, se eu inventar obstáculos, se eu der para mim vários óbices, eu vou ter óbice para tudo na minha vida. Sim. Então, eu não vou ter nunca o meu dia 1.
Porque eu sempre vou ter alguma coisa que vai. Aqui em Curitiba, por exemplo, eu que corro, eu vou dizer assim, não vou correr quando tá frio. Nossa. Daí, aí é piada. Aí, não, eu sou curitibana, então eu não corro quando tá calor também. Porque também tem isso, né? Tem a desculpa para tudo. Exato, ótimo, claro, você tem Não desculpa tem o para tênis adequado. exatamente, e assim por diante, né? E horários e outras coisas. Então, basicamente, são essas sacadas que surgiram a partir de ver aleatoriamente essa frase no feed, sabe? E foi interessante você trazer esse ponto, porque a próxima pergunta que eu iria te fazer, ela já se conecta a isso. Você falou da teoria da escrivaninha, né? Dos vestibas lá que não estudavam com a desculpa que não tinha escrivaninha. Sim. E nas redes sociais tem muita gente que diz que não vai ali se expor, divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço, alguma coisa nesse sentido, porque não tem um celular bom, porque não tem Sim. um microfone, porque não tem a luz adequada. E a gente estava, inclusive, antes de começar, comentando de iluminação, que a gente Sim. sabe que é bom, que vai Ah, deixar um vídeo mais valorizado, porém, se não tiver, faz do jeito que tá. E aí você foi para as redes sociais. Então, desse dia 1 aí, você começou também um dia nas redes sociais. Sim. Como que foi isso, Maria? Veja, eu nem sabia que rede social era rede social até surgiu o Orkut, né? Então, acho que ninguém sabia também. Sim. E aí, eu me lembro que no Orkut, eu criei a comunidade da rádio. E eu me lembro que um diretor chegou a comentar na época, ué, mas você vai dar voz pro ouvinte? Aí você não vai mais ter sossego. Eu disse, mas eu tenho que dar, se eu não dou voz, eles vão ter voz sozinho. E tanto que tiveram, porque fizeram comunidade contra mim, não é? Então aí eu já tinha uma possibilidade de ter contato com o ouvinte pelo Orkut. E o Twitter, o primeiro programa de rádio transmitido por Tweetcam, na época, seria uma live, foi o Aham. meu. Olha. Então assim, eu sempre estive muito antenada. Porém, isso eu preciso dizer para você, era a presença de rede social de radialista. Até que um dia, foi o meu dia 1, que eu devo agradecer até hoje, em que um diretor da rádio me liga, 7 horas da noite, antes de um feriado, e me diz o seguinte, eu era uma pessoa que tinha um contrato, não era funcionária, tá? Uhum. E me disse, olha, nós não vamos fazer aquela... anualmente você tinha uma correção, né? Uhum. Não vamos fazer a correção, porque a verba vai ser usada numa outra coisa. E aí aquilo calou muito fundo dentro de mim. Em princípio, eu deixei a raiva fluir, mas eu pensei, peraí, depois que eu dormir, depois que eu puser um travesseiro entre esse fato, né, e Aham. o amanhã, eu vou ver o que eu posso fazer com isso. Mas você sabe que a resposta surgiu naquela noite mesmo? Eu pensei o seguinte, daí que vem as redes sociais, já vou te explicar certinho. Uhum. Eu disse para mim mesma, peraí, eu estou sendo agraciada com um aviso prévio sem que a pessoa que está me dando aviso prévio saiba. Sim. Por quê? Porque naquele momento eu realizei que a rádio era um veículo, que aquilo não era meu. Isso foi 3 anos antes de eu sair, tá? Uhum. Que aquilo não era meu, que aquilo era apenas um lugar que me trazia, e eu me lembro que quando eu mostrava isso, eu mostrava para todos os conhecidos, tá? Essa minha... Inclusive mostrei na rádio, mas ninguém acreditava em mim. Uhum. Eu fazia assim, eu dizia assim, e veja se não aconteceu com você quando você me chamou para dar palestra. Ah. Era rádio, aí depois era palestras, consultório, mas tudo vinha da rádio. Sim, sim, sim. Aí eu pensei, e naquela época eu tinha até um convite pendente de uma universidade para dar aula, porque eu já tinha mestrado, né? Aí eu falei, sabe o quê? Eu vou aceitar esse convite para dar aula. E a partir de amanhã, e eu me lembro do dia em que isso aconteceu. Pena que o meu Instagram eu perdi, que aí não dá para... Ou seja, Buscar o histórico. se bem que dá porque só eu vejo, né? Ah, Ele aparece só para mim, não aparece ele aparece pro exterior, não aparece pro Brasil. olha. Esse Instagram de 300 e poucos mil. Aham. Mas enfim, o que eu fiz? A partir daquele dia, eu disse assim, eu vou postar um vídeo por dia. E Virgínia, é cada vídeo mais nojento e mais feio, com uma imagem horrorosa que você falava disso. Meu Deus do céu! Eu não sabia editar, então era assim, ou eu falava num fôlego só, ou se eu errasse, eu tinha que começar de novo. Olha o padrão. Era assim, juro por Deus. Porque eu não sabia fazer o corte. Não sabia, não, cortar, assim, não sabia. E eu dizia, não, vai. Depois eu aprendi a editar, alguma coisinha e tal. Uhum. E fiz. E você tem toda a razão nisso. E fui fazendo, e o que acontece? A repetição leva à excelência. Isso.
eu não tinha esse formato de casos do dia, não tinha. Esse formato surgiu com os seguidores, Uhum. que começaram a me dizer: Maria, você pode responder minha pergunta e tal? E aí um dia eu respondi, a pessoa adorou, e eu pensei, puxa, isso é um formato interessante. Porque antes eu falava assim, assuntos genéricos, né? Sim, Hoje vamos falar sobre felicidade, hoje vamos falar sobre autoestima. sim, sim, E sim. aí eu fui variando. E veja, eu prometi isto e eu nunca mais deixei de cumprir. Mas, Virgínia, nunca. Isto aqui é. O meu YouTube é bem antigão também, ele tem todos os vídeos. Eu Uhum. nunca mais deixei de postar um vídeo. E olha, aquilo que os experts falam, cada rede social tem seu estilo. Não me interessa. O meu É vídeo o vai seu para jeito. todas. Não vai para Sim. todas, o mesmo. Eu não quero nem saber. Sim, é o seu Se jeito, a rede social que se se adeque. vai bem, se não vai bem. O meu YouTube tem um monte de vídeo na vertical. E agora tem os shorts, mas antes não Sim. tinha. Não interessa se é vertical, se é horizontal. Não me interessa. E é claro, a gente vai mudando, aí vai melhorando. Você usa o microfone. Hoje em dia tem tanta coisa, vai Aham. melhorando. Mas assim foi. Então, durante 3 anos, eu fiz isso, implementei minhas redes sociais. Cheguei a isso em 2020, em plena pandemia. Eu já tinha um curso pronto e eu lancei bem na pandemia, naquela época em que os cursos estavam bem mais em alta, etc. E foi um sucesso. Uhum. Então, várias coisas aconteceram que me permitiram sair. Então, foi isso. Eu não me apequenei perante a grandeza de uma rede social. Sim. E me sujeitei, mas isso também tinha já um pouquinho de prática, me sujeitei a muitas críticas. Isso é normal. Eu tenho, por exemplo, tem um reduto, Red Pill na internet, Uhum. né? Que faz react com os meus vídeos. Só que não me marcam. Uhum. Então eu acabo só recebendo de algumas pessoas, né? Às vezes eu recebo um print, às vezes eu recebo um direct da pessoa me mandando, né? Então tem gente que faz react. Claro, nesses react, o que me chamam? De velha tatuada, mas coisa que não é mentira, né? Vamos combinar. De velha gaga, que também pode ser que eu esteja falando alguma besteira. Então, assim, é sempre aquele xingamento da machosfera, né? Aham. De objetificar a mulher. Mas, desculpa, querida, não tô nem aí. Sim. Não tô nem aí. Então, faça. E você vai ver que você, com a prática, vai pegando excelência. É isso, basicamente. Não tem muito segredo. Eu quero entrar na parte das tatuagens, mas antes de entrar na parte das tatuagens, eu quero ainda puxar esse gancho da história das redes sociais, porque você conta ali histórias, algumas inacreditáveis, que você até fala, né, gente, não tem como eu inventar isso Eu aqui. não consigo. É É, verdade. É é. pior. A realidade é pior. E como que é pra você isso, Maria? Porque eu imagino que, como psicóloga, você também tenha presenciado em consultório muitas S- coisas Muitas absurdas. barbaridades. Mas alguns relatos ali são realmente inacreditáveis. Como que é pra você receber isso, processar e entender que aquilo pode ajudar outras pessoas que possam estar passando por algo semelhante ou até pior? Virgínia, se eu abrir agora as minhas redes sociais, a quantidade de pessoas que me mandam seus relatos é tão grande, eu não tô exagerando. Em cada rede social, é no mínimo 100 mensagens por dia só disso. Não é dizendo joinha pro story. São Uhum, pessoas falando de seus casos. Eu não dou conta, tá? sim, Então, em primeiro lugar, a profusão é tão grande que, digamos assim, eu não tenho nem tempo para inventar e nem preciso, porque é só eu abrir uma mensagem que já aparece. sim. E o que eu faço? Eu penso, se essa mensagem servir de exemplo para outras pessoas, mas é uma coisa muito intuitiva, eu digo, eu vou usar. Mas, eu vou te dizer uma coisa, os piores casos eu não revelo, porque são de arrepiar. Porque, talvez até dá ideia pra algum louco aí, né. Olha, são de arrepiar. Nossa. E, claro, eu não vou falar palavras que façam você cair, né, na transmissão, mas veja, o meu mestrado é naquilo que fazem contra as crianças. É o meu Uhum, mestrado. Então, eu sou assim, mestre nisto, psicologia uhum, forense com ênfase nessa parte. uhum. Então, pior que isso não tem, né? Sim. Cá para nós. Então, esses casos acabam surgindo também, sabe? Acabam surgindo e são bastante graves. Como eu tenho treinamento como psicóloga, eu estou habituada a não entrar nisto como se fosse coisa minha. Não se impactar com Eu aquilo. consigo separar. Isso não quer dizer que não me impacte, mas me impacta de uma maneira profissional, sabe? Uhum. Eu sei separar. E preciso fazer isso, senão você não pode nem exercer a profissão, né? Você Sim. não conseguiria. Mas sim, Virginia,
o que eu tenho mais pena é de ver, porque a maior parte dos meus seguidores são mulheres, dá uns, depende da rede social, 87, 90% de mulheres, né? Uhum. O que eu tenho pena é de ver mulheres inteligentes ainda se conectando a um Jurandir do Brejo qualquer para não ficar sozinha. Isso parece que é leve, né? Mas não é leve, querida. Eu fico pensando, o que leva uma mulher fantástica, uma mulher, sabe, caprichosa, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, que tem tudo. O que leva uma mulher a estar com uma pessoa como essa? Então, isso é uma interrogação que eu me coloco. Daí virou até uma causa minha, né? Porque eu digo, eu Uhum. tenho que ajudar essas pessoas, porque não é possível. Sim. E veja, e depois de um vídeo, vem um monte de direct sobre aquele vídeo em que pessoas falam que estão naquela situação, porque nem todo mundo faz o comentário nos comentários, Uhum. para não se, né, não se revelar a Sim. identidade, etc e tal. É um negócio assim absurdo, absurdo. De verdade, nos É. anos 2025. Até a gente teve recentemente aqui a Mila Murta, não sei se você Ah, sim, conhece. ela é muito bacana. No meu perfil antigo eu sigo. Porque essa coisa, história de 2 perfis, eu acabo esquecendo quem eu sigo. Eu comecei a seguir no novo depois. Foi. Aham, Não, e olha que aham. coincidência, a Mila é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. A minha mãe mora numa cidadezinha próxima, 30 quilômetros de Teófilo Otoni, Tambacuri, e mora aqui em Curitiba como eu. Oh, meu Deus, Então que foi um coincidência, foi um olha só. achado, Aham, assim. E aí a gente falou muito do Jurandir, muito nesse aham, episódio sobre o aham, Jurandir. E eu comentei com ela de uma amiga que eu tento ajudar há muitos anos. E se não me engano, eu já até mandei um relato para você sobre essa minha aham. amiga, porque é uma pessoa dessa que você citou, que não precisa, é uma pessoa maravilhosa, inteligente, bonita e se submete a um relacionamento há muitos anos com o Jurandir, que não quer nada com nada, com nada, com nada. E é triste, né, Maria? Porque a gente tenta ajudar e não consegue. Você é um perfil que eu já indiquei para ela, a Mila eu já indiquei, a Pamela Magalhães, que é alguém que eu também admiro Sim, é muito, muito bacana ela né? também. Aham. E a Mila comentou comigo, a melhor forma é acolher. Você concorda que a melhor forma que uma amizade, uma amiga, no caso eu, amiga, que estou aqui do outro lado, tenho de ajudar é o acolhimento? O acolhimento ele pode ser visto de várias maneiras, né? Então, o acolhimento pode ser aquele acolhimento de você dizer: olha, amiga, não concordo com você, mas estou sempre aqui. Pode ser o acolhimento de apenas passar a mão na cabeça e dizer: olha, eu não vou falar mais nada a respeito, né? E pode ser um outro acolhimento, que esse eu acho muito interessante também, de dizer: eu vou me afastar de você durante algum tempo. Isso não quer dizer que eu não ame você, mas eu não vou compactuar da minha presença no mesmo lugar que esse indivíduo. Por que eu digo isso? Porque é a minha opção com uma grande amiga. A minha amiga, a gente se fala, eu te amo pelo WhatsApp, mas eu não a vejo mais enquanto ela estiver mal acompanhada do jeito que ela está. Uhum. Então ela se sente acolhida, ela sabe que sempre pode me ter, mas eu me nego a ter convívio social com a presença dessa pessoa na vida dela. Ponto. Aliás, não sou só eu que fiz isso. Nós, Uhum. nós somos 3 grandes amigas, então nós somos 2 contra 1, Uhum. fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque nós pensamos que isto dá a ela a condição dela poder nos procurar quando precisar, novamente, e vai precisar, com certeza, mas de não fazer com que nós tenhamos que fazer o social com quem não merece. Então, esse também é um acolhimento. O Sim. acolhimento, ele tem várias graduações, dei alguns exemplos, né? Então, não é só o de passar a mão na cabeça, mas é o também de dizer: amiga, amo você, mas eu não convivo com esse tipo de coisa, Sim. e não compactuo. E olha, de verdade, essa minha amiga é tão amiga minha, que eu silenciei as publicações de stories para não curtir Pra sem não querer. ver. Não, para não curtir sem querer. E pra você veja, é o cúmulo que quando tem, sabe, aniversário, sabe quando comemora uma coisa que aparece, que ela me posta, ela me manda no WhatsApp, Porque ela sabe que porque ela você não sabe vai que eu ver. não vou ver. Ela sabe que eu não vou ver porque eu não posso curtir sem querer. Sim. Não posso, então Até porque você não curte aquilo. eu não vou, não posso. Então eu digo, sabe por quê? Sabe publicação de amiga, que nem a tua, já, a Sim. tua aparece, a tua eu vou curtir antes de saber o que tá escrito, né? Mas não dá. Assim, você fala, peraí, não posso Sim. fazer isso? Porque o curtir quer dizer que eu estou compactuando com aquilo, eu não estou Certo. compactuando. É muito triste isso, sabe, querida? É É. muito É. triste nós vermos que a depender aí, vem essa
categoria gigante, aí tem um guarda-chuva de coisas, né? Que a dependência emocional seja tão grande. É sim, com certeza. Maria, você sabe que quando eu estava montando aqui o roteiro, as perguntas, eu falei assim, meu Deus, porque tem episódio que às vezes é um tema ou que eu não domino, ou que eu não me interesso muito. Eu falo assim, como é que eu vou sustentar 50 minutos de episódio com essa pessoa? No seu foi o contrário. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho muita pergunta para fazer. Que lindo! E também a gente se entende, né? Então tem sintonia, dá pra ficar conversando até amanhã, né? Nossa, eu falei assim, porque pela primeira vez eu falei, eu acho que realmente 50 minutos é pouco tempo. Linda. Mas eu quero falar sobre as tatuagens. Eu não Opa. quero deixar de falar sobre as Ai, tatuagens. tá Ó, bom, deixa eu mostrar só um pedacinho, gente. Isso, mostra aí, Mas só um mostra aí. pedacinho, porque tem o corpo inteiro. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais tatuadas que eu conheço, tá, pessoal? É, olha Olha lá. que honra suas escolhas. Muito legal. E eu acho Filha, cachorro, interessantíssimo todo mundo. a forma que você encara a tatuagem, porque eu também tenho várias, né? Meu marido trabalha com isso. Ele tem uma loja que vende suprimentos para Que tatuadores. interessante, que bacana. Então a gente tá no universo da Certo, tatuagem, né? E a forma com que você explica a tatuagem, que é uma forma de ornamentar o seu corpo, é muito bonita. Eu gosto de contar histórias por meio das minhas tatuagens. Você falou do enfeitar o corpo. Conta pra gente, porque foi depois dos 50 a primeira. Isso. E eu vou explicar uma coisa que é uma característica minha, que infelizmente é uma das piores características que eu tenho, que é ter câncer de pele, né? Eu tive já 11 episódios de retirada de câncer de pele. Fora todo o resto, por exemplo, só pra você ter uma ideia, eu vindo pra cá, pus a mão na cabeça e falei, ih, meu Deus, eu já conheço as pré-lesões. Tem uma na cabeça que voltou de novo, são 3 vezes já. Agora a terceira vez que ela volta, tá bem aqui em cima. Eu falei, pronto, vou ter. Aqui eu tenho outra que já tô vendo que é pré-lesão, eu já conheço. Sim. Então, eu assim, tô especialista. E até vou dizer pra vocês, viu, gente, olha, um bom alerta, Tá. né? O meu câncer de pele chama-se carcinoma basocelular. É um câncer, e eu tenho espinocelular também. É um câncer, ele é raso. Então, ele não é daqueles que te dá metástase. Salvo, se ele não for visto a tempo, daí ele pode ir para os tendões. O outro é o melanoma. O melanoma, sim, pode dar metástase. Geralmente são aquelas manchas pretas que podem aparecer em lugares até onde o sol não tocou na pessoa, partes íntimas, etc. Então, esse é muito mais grave do que o meu, tá? O espinocelular é mais grave que o baso, mas enfim, eu tenho os dois. E o basocelular também tem uma outra problemática. Por exemplo, aqui, eu já tenho que ir logo na minha dermatologista, que é especialista em câncer, porque se, por exemplo, a pele retirada nos bordos não for, digamos, retirada totalmente, ele volta. Mas se você tiver que tirar muito, dependendo do lugar, você não tem pele. Aí tem que fazer enxerto. Aqui eu não precisei fazer enxerto, mas eu tirei tantas vezes que fez um negócio assim. A última vez foi tirado isto. Nossa. Um pedaço desse tamanho. Bom, resumindo, então isso gerou muitas cicatrizes. E aí eu fiquei... eu era contra a tatuagem, e agora eu vou explicar que tipo de tatuagem. Aquela tatuagem que borra, sabe aquela tatuagem antigamente que borra? Sei. Eu sempre olhava aquilo e dizia assim, eu não vou fazer isso. Eu tenho umas assim. As minhas amigas faziam umas tribais, lembra tribal lá atrás? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, né? E aí tal, aí pega e vira um furdunço, né? Sim. Então eu era sempre contrária a ter uma coisa que me transformasse depois numa coisa, numa mancha que depois não tem nem, você não sabe o que está escrito ali, né? Só que depois eu vi que os equipamentos foram ficando melhores, etc. E, obviamente, você entende melhor do que eu. E eu pensei, já dá para enfeitar. Então, eu imaginei que uma tatuagem para mim poderia ser uma roupa. Sim. Uma roupa que cobrisse as minhas cicatrizes e eu ficasse bem. Então, eu comecei a idealizar, comecei já pelas costas, eu fiz as costas inteiras. Eu idealizei as costas inteiras. Falei, assim, assim, assim. Aí eu vou pôr aqui medalha dessa maratona, Olha, que legal. dessa. Então, eu fui colocando, né? Tem histórias também. Sim, tem muita coisa. Tudo tem o seu significado, né? E fui colocando. Aqui minha filha trabalhando na Covid, que eu achei tão fofa. Gente, a minha filha foi voluntária no Hospital do Maracanã, quando não tinha vacina. Ela me ligava todos os dias, 4 horas da manhã, que era quando ela fazia uma folga no plantão dela, que era a hora que eu estava levantando para ir para a rádio, para me contar as coisas que tinham acontecido, sabe? Uma coisa muito triste. Nossa, ela viu tanta gente morrer. Tanta gente, tanta. E então, assim, são coisas assim, a gente vai colocando, né? E aí foi isso. Então, eu me sujeitei também
as críticas de plantão, porque eu sabia que elas iam acontecer, né, Uhum. as críticas, mas ema, né? Cada um cuida do seu, né, problema. E aí, então, foi isso. Então, eu fui colocando todas essas coisas como se fosse um enfeite, E para minha você pele. faz uma já pensando na próxima ou não? Eu não tenho nem mais espaço. Agora, eu tenho assim, o meu objetivo de vida agora, entre vários, né, é terminar as majors, que são as 6 maiores maratonas do mundo. Maior maratona, cada maratona tem 42 quilômetros, mas maior é em termos de pessoas. Aham. Então, são 60 mil pessoas. Eu participei de uma que bateu o recorde do Guinness e a outra em seguida. Aham. Foi Nova York que bateu o recorde, depois Londres. Eu participei das duas. Aham. Então, quando eu acabar, tem a medalha que é uma mandala com as 6. Eu fiz 5, Tá. só falta uma, Que é que aonde? é Boston. Tá. E aí, então, eu tenho né? Eu tenho que esperar e segurar, porque você não tem espaço, eu não tenho mais lugar. Eu tenho tatuagem em tudo quanto é lugar, você imagina. Sim, sim. Então, assim, eu tenho que esperar e segurar Pra caber aquela para medalha ali. caber a minha medalha. Depois eu vejo. Depois couber, daí eu preencho os espaços em branco, se tiver alguma coisa assim. Aham. Mas tem de tudo. Tem frases, tem coisas. Tem a minha Tem idade. homenagens. Nossa, tem Raul Seixas que eu gosto muito, sabe? Eu gosto bastante de algumas coisas dele e Aham. tal. Então, tem o que você imaginar, eu taco lá. Se eu gosto, eu Tá lá. ponho. É meu mesmo, não é dos outros, né? Isso. E Quem tem que gostar é você. Eu falo a é, mesma coisa das minhas. Eu tenho umas bem feias, mas elas estão contando alguma história. Ema, querida, é a mesma. Ema, é a frase. Podia ter uma camiseta dessa, que também é muito boa, entendeu? É. E outra coisa, quando alguém me fala, nossa, mas pra que ter tatuagem? Eu vejo que legal, a pessoa não tá vendo que eu sou flácida, não tá vendo que eu Isso. tenho, que eu Tá tenho vendo? cicatriz. Aí eu sempre digo pra minha filha, pra lá, eu digo, Laila, olha só, consegui meu objetivo. As pessoas ficam olhando pra tatuagem, Isso. ficam me enchendo o saco com a tatuagem e ninguém fala dos defeitos que a tatuagem cobriu. Então eu Olha, pensei, foi, cumpriu. cumpriu, check. E falando nas maratonas, Maria, isso é sensacional. Foi outra escolha que você fez e que para você conquistar, você tem ali uma rotina bem puxada de treino, de, né, cumprir alguns objetivos, questão de alimentação saudável, tudo isso num bolo só, né? Isso. Aí você escolheu isso para tua vida. Por quê? De onde veio a ideia da maratona? Ai, meu Deus do céu. Se eu te conto, eu até escrevi um livro, mas é um Então vamos livro. começar outro É episódio. um e-book sobre isso. Mas, enfim, olha, pensa um negócio desse. Eu não corria, eu era feliz, tal. Eu já tinha tentado correr, assim, quando era mocinha mesmo, né? Aham. 19, 20 anos, mas eu nunca tinha conseguido fazer direito, né? Então, aquilo ficou meio abandonado. Aí, um dia, meu noivo tá na praia comigo e fala assim, Chuchu, ele é triatleta. Você quer tentar correr? Eu falei, mas como que eu faço? Ah, vamos andar um pouquinho, depois você vai. E nós fizemos 5 quilômetros assim, Aham. mesmo porque tem um parênteses importante, eu já fazia exercício, né? Sim. Aí eu falei, ó, que bacana, que eu consigo. E assim foi. A primeira corrida de rua que eu fiz, que foi 1 ano depois, porque eu não pretendia fazer, mas daí eu resolvi me inscrever, assim, numa corrida do Curitibano. Eu cheguei por 2 segundos em segundo lugar na minha categoria. E eu nem sabia que a pessoa que eu deixei, inclusive, passar, oh, que amor, era o primeiro. E aquilo acendeu uma competitividade em mim, uma coisa que. Eu realizei que eu podia fazer alguma coisa. Sim. Eu era a pessoa que era chamada de garça pela professora de educação física, etc. Então Uhum. eu achava que eu não podia fazer nada de esporte. E aí eu falei, gente, claro, daí eu raciocinei. Categoria desmanche é uma categoria boa, porque não tem ninguém, claro. Porque pessoas da minha idade não faziam exercício. Aham. Então, mulheres da minha idade que correm não são muitas. Uhum. Logo, entre os medíocres, você se sobressair não é muito difícil, né? Sim. Então eu pensei, ué, porque, por exemplo, a tua idade não, a tua idade tá cheio de mulher super competitiva, na minha Uhum. idade não. Uhum. E aí eu pensei, puxa, vou fazer. Aí, mas olha, gente, eu sou levada a esse mundo como se fosse aqueles traficantes, tá? Mesma coisa, tá? Aí um dia minha cunhada, por que a gente não faz 10 quilômetros? Meu noivo vai fazer a meia de Floripa. Ah, por que a gente não faz 10 quilômetros, minha cunhada? Falei, 10? Mas eu faço 5? Não, mas 10 é fácil, tal. Eu treinei, ela não treinou. Aí eu fiz 10. Segundo lugar também, em Floripa. Falei, opa. Aí comecei a fazer Tem corridas de 10. potencial. Quem fala 10, fala meia, né? Porque em 10, 21, é o dobrinho. Então, alguém me falou, mas você não faz... Tá, aí eu fiz 5, 6, 7, 8 meias, fiz um monte. E eu tava feliz fazendo meia. E a minha vida teria acabado assim, se não fosse meu sobrinho Kiko
que é maratonista, mas não tinha feito nenhuma até então, fala, eu tenho essa mensagem até hoje. Tia, vamos nos inscrever para Berlim? Falei, hã? Para maratona? Falei, como maratona? Não, mas até ela tem tempo de treinar, porque é no final do ano só. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, mas é sorteio. Eu falei, como assim? Não, você dá teu cartão de crédito, mas eles não cobram. E tem, porque essas majors tem sorteio, tá? E porque não é assim, você participar, querer participar, não, tá? Ou é sorteio ou é índice. Aí eu falei, resumindo, eu fui sorteada e ele não. Nossa. Eis que eu me encontro em 2017, fazendo treinos para a maratona, sozinha. Aí vou com a minha filha, eu não sabia nada. E aí eu chego, eu não fui com agência de esporte, que agora eu conheço esse Aham. mundo. Tem agências que te ensinam as coisas. Nada. Aí eu vou na feira. A feira é o lugar onde pega o número. E aí, o que aconteceu? Parece aqueles filmes, sabe aqueles filmes que tem Jesus Cristo que abre uma nuvem assim no céu, tem Aham. um clarão? Eu vi lá o stand das majors. Eu não sabia Você que nem sabia que Não. existia. E aí eu vi aquela medalha com 6. Gente, me arrepia até hoje. Eu falei, Nossa. E aí o nome das pessoas, o nominho de todo mundo escrito assim, sabe? Num painel, eu falei, gente, que máximo. Para você ter uma ideia, mulheres brasileiras que fizeram que tem essa medalha são só menos de 200. Olha. Mulheres em todas as categorias. Então, da minha, então, deve ter bem menos. Sim. E aí eu falei, gente do céu. Aí eu falei, eu quero. E aí começou essa saga. Eu treinei para Chicago, fui sorteada também. Treinei, mas aí minha mãe faleceu, infelizmente, um dia antes. Uhum. E aí, obviamente, né? Sim. Eu não fiz a prova, nem viajei. E houve uma sucessão de paradas dos treinos longos, porque eu tinha me lesionado, mas quando Uhum. retomei com tudo. Uhum. Inclusive, eu vou fazer agora a Maratona do Litoral daqui a 2 semanas, mas essa aqui é meio loucura, sabe? Porque eu queria muito uma maratona no litoral quando eu trabalhava na rádio, mas Aham. nunca organizaram. Eu sempre achei que a rádio poderia patrocinar, sabe? Sim. E nunca aconteceu. E eu fiquei pensando esse sábado, domingo, eu pensei, ai meu Deus, eu não vou participar e vai ter a primeira. Ai, ai, ai. Do Ai, litoral aqui, do do Paraná. litoral do Paraná. Aí eu me inscrevi. Mas como eu tenho já treino, não é muito complicado, né? Sim. Então eu vou fazer. Aí você já retoma os treinos para poder se preparar e vai. O treino, na realidade, eu não paro nunca, né? Então, eu tava fazendo até semana passada 15, aí essa eu já fiz 20, daí até semana que vem faço Meu e Deus. tchau, e vai. Mas é porque quando a gente tá acostumado, não é assim difícil, é só você pegar o jeitinho. Eu já te vi correndo lá no Barigui. Já te vi, só que eu tava com meu marido, eu falei assim, eu não vou cumprimentar porque ela não vai me reconhecer por causa como que é o nome? Eu tenho prosopagnosia, Isso. infelizmente, né? Então, isso me prejudica muito a vida, viu, menina? Nossa Explica Senhora. o que é para quem não sabe. Olha, é uma saga não reconhecer pessoas. Aí quase todo mundo fala, ai, mas eu também não. Gente, o buraco é bem mais fundo. Porque eu não reconheço a minha filha no aeroporto. Sabe? Quando eu vou buscar minha filha, eu não sei que é ela. Então, assim, é mais. Você enxerga o rosto da pessoa. Eu enxergo perfeitamente. Você também, tudo. E tem uma coisa interessante. Alguns rostos eu reconheço melhor. Outros não. Contudo, se estiver fora de contexto, tudo piora bem mais. Uhum. Então, porque aí eu já não identifico mesmo. Agora, nesse final de semana, eu encontrei uma parente do meu noivo e não reconheci. E é uma pessoa bem conhecida da gente, sabe? E me dá vergonha isso, sabe? Porque não é fácil. Mas, enfim, é o que tem para hoje. É Sim. uma deficiência numa área cerebral e eu convivo com isso. Convivo com não reconhecer pessoas. Sim. Mas eu cumprimento todo mundo. Porque eu tô acostumada, né? Então eu cumprimento todo mundo. Maria, a gente tá chegando ao fim do episódio, mas antes eu quero Muita tocar coisa, no. Muita. Aqui dava. Rende, né? Eu não fiz nem a metade das É que eu falo muito. perguntas. Mas eu queria muito tocar no assunto do grisalho. Porque eu acho que é um símbolo, realmente, assim, da mulher forte que você é, da mulher bem resolvida que você é. Sem contar que é lindo, te cai muito bem. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não podemos fazer um preconceito ao contrário, nós grisalhas. Ou seja, não é porque uma mulher pinte o cabelo que ela é menos empoderada do que eu que deixei meu cabelo ficar grisalho. Eu acho que é isso importante, porque no momento em que nós mulheres apontamos umas para as outras em termos estéticos, nós estamos caindo
na falácia do machismo estrutural, né? Que Uhum. coloca mulheres umas contra as outras competindo. Então, eu, já em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu não opino e não quero opinar sobre o que é melhor e o que é pior. O que eu posso falar é da minha jornada. A minha jornada foi um pedido do meu noivo, aliás, uma sugestão, nem pediu, me disse: Chuchu, se você deixar teu cabelo grisalho, deixar de pintar, o que que você acha? Eu falei: será? E comecei a deixar. Nesta minha trajetória, que eu não sabia nada, eu nem sabia que o nome era transição, quando Uhum. você deixa a raiz, eu entrei em grupos do Facebook, porque realmente estava muito incomodada com comentários que eu não sabia que iam surgir. Vizinha me encontra no elevador e fala: Ué, não vai pintar o cabelo? Nossa. Coisas desse estilo. Na rádio, pessoas assim, aleatórias, diziam: Ai, você está muito envelhecida, mas assim, coisas desnecessárias e Uhum. aleatórias que surgiam. E quando eu me senti incomodada com isso, eu percebi que eu tinha uma questão, que aquilo era uma questão, não era simplesmente deixar o cabelo ficar da cor natural. E eu digitei, se você digitar por curiosidade a palavra grisalhas nos grupos de Facebook, Uhum. você encontra vários grupos fechados. Eu até participei de um congresso das grisalhas, promovido por um deles. Uhum. E nesses grupos, depois que você aceita, há mulheres que contam histórias muito tristes de não aceitação. Olha. Algumas dizem: amiga, eu tive que pintar o cabelo porque eu tinha que ir no casamento, minha filha falou que eu não poderia ir no casamento dela se não pintasse. E aí todo mundo apoiando, como se a pessoa fosse usuária de substâncias ilícitas. É uma coisa horrível isso. Uhum. A pessoa que quer deixar o cabelo grisalho. Uma vez eu fui numa farmácia e a menina me disse, né, também nessa transição, disse assim: ai, que lindo que tá ficando. Eu falei: ai, querida, mas precisa ter saco, né? Ela: eu não vou poder deixar o meu. E eu, inocente, perguntei: por quê? E ela me disse: porque eu não vou conseguir emprego. Olha. E aí eu pensei o seguinte: claro, né, Maria? Toma. Para mim, que tem 2 cursos universitários, um mestrado e falo grosso, é claro que é muito fácil eu ser empoderada. É claro que é muito fácil, né? Agora, vai ser empoderada com um etarismo no teu trabalho, Sim. em que você não pode ser caixa de uma farmácia porque você é velha. E aí, então, isso me atravessou muito. Essa questão, então, se tornou para mim, além de uma escolha estética, que realmente eu gosto mais e é mais prático, mas ela se tornou também uma bandeira muito simbólica, que tem um risco, né? Como eu falei para você, eu não posso cair no risco de falar mal da amiguinha, Sim. porque se eu fizer isso, eu vou estar também me unindo com as forças do machismo estrutural, que quer que a gente lute umas contra as outras. Sim. Que quer que eu fale: que essa blusa tua não combina. Nossa, a unha dessa cor, não é? É. Quantas e quantas vezes não vivo isso, né? Sim. Amiga, nossa, mas esse brinco, né? Então, se veja, a gente não pode cair nisso. Mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres são escravas da tinta, e isso eu não estou desqualificando essas mulheres, Uhum. mas elas são pelas questões profissionais, pela questão do parceiro que não a deixa, e isso eu presenciei nesses grupos todos, em que uma mulher apoia a outra e é muito bonito, sabe? Sim. É uma comunidade muito, muito bonita, em que, puxa vida, você vê um homem grisalho e fala que parece o Richard Gere, não é verdade? Sim. Ai, nossa, ele é super charmoso. E uma mulher, ela é taxada de pessoa invisibilizada, porque aí você é visibilizada só para ser xingada. E você é invisibilizada sexualmente e uma série de coisas. Então, é uma trajetória minha, sabe? Uhum. De amadurecimento. A outra foi também fazer o explante de silicone, que é um outro tema também, Sim. que aí também me invisibiliza mais ainda, enquanto mulher, eu sei disso, Uhum. né? Porque o mercado quer mulheres jovens e peitudas, barra, né? Então, isso, é isso. Então, assim, eu acabo abraçando algumas causas, Causas. né? Porque eu as pratico, Uhum. mas eu tenho que tomar esse cuidado, porque no momento em que eu criticar, ou seja, ou talvez super elogiar uma opção estética minha, Tá eu vou estar, né, fazendo invalidando a outra. que também não é justo, né? Sim. É complicado. Sim. Mas como é difícil ser mulher, né? É. Oba, podia deixar a gente ser quem a gente é, né?
Tão fácil, né? Verdade. É isso. Maria, muito bom conversar com você. Eu quero te contar que aqui no Vírgula a gente tem os girassóis como símbolo. Ai, que coisa E o que maravilhosa. acontece? Os girassóis, eu não sei se você conhece essa história, mas quando eles estão lá na plantação, eles se fortalecem por meio da luz solar. Mas às vezes o sol não brilha. E nesses dias em que o sol não brilha, eles se viram um para o outro e se fortalecem dessa forma. Ai, que coisa mais linda. Ai, nossa, até me arrepio. Que linda essa E história. a sua história, né, atendendo tantos pacientes e Uhum. tantas mulheres, mais de 11.000 alunas, Ah, né, é um pouco disso, é fortalecer umas às outras com o que você tem de melhor, que é o que você vive, porque você oferece justamente aquilo, você defende justamente aquilo que você vive. Esse é para você Ai, meu uma Deus, que lembrança do lindo. Mas Vírgula. olha, nossa, adorei, adorei, adorei. Maravilhoso esse presente, querida. Agora deixa pra Maravilhoso. gente as suas redes sociais, para quem ainda não te segue. Honre suas escolhas. Pronto, é por aí você já acha. É o nome do Dá um Google, episódio. você encontra qualquer coisa. Já nem falo mais nada. Que pode ser que eu já não tenha mais quando você for ao ar. Não, Porque, capaz. menina, de perder rede social, eu entendo, tá? Entendi. Muito obrigada, Obrigada. viu, por ter vindo. Obrigada, querida. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Spotify com os episódios semanais e também diariamente com os cortes no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.